Isso é uma coisa você falando, Mari, e algo que nós falamos nos outros podcasts aqui, né? Muito sobre medo, né? Sobre estagnação, e que tem uma frase linda que eu cada vez mais me aproprio dela, que diz assim: o medo não é uma barreira, ele é uma porta. Né? Quando a gente decide abrir a porta dos nossos medos, a gente vê as oportunidades, né? E muitas vezes esses questionamentos que a gente se faz, né? Será que eu vou dar conta? Será que, poxa, como as pessoas vão me ver, né? Afinal, poxa, direito é uma das profissões mais reconhecidas. Então, poxa, direito também é uma profissão coringa, né? Se você diz, poxa, ela abre muitas portas. E ter construído uma imagem de sucesso para você buscar, né, aquilo que era natural para você. Eu sou suspeito para falar do trabalho da Mari, porque eu passei por um processo, né, de consultoria. Eu fui descobrir que era muito mais profundo, né, do que apenas cores que valorizam você, mas vendo a profundidade do trabalho de autoconhecimento, né? Uma coisa que eu disse para a Mari: o seu trabalho é um meio para a pessoa se conhecer mais, né? Uma ferramenta de autoconhecimento. E é muito rico quando você, Mari, compartilha sobre esse momento que não é muito visto, né? Que é a questão da transição, da mudança, dos nossos medos. Se você voltasse, né, para esse pouco tempo, são poucos anos, né? A pandemia acabou de terminar, né? Quais para você, Mari, foram os principais medos que você sentia naquela época de você dizer assim: eu vou me assumir uma consultora de estilo, né? Eu vou sair do armário, eu vou fazer a trocadilha de roupas, né? Eu vou me assumir consultora de estilo e compreender que a minha fase advogada foi um meio para, né? Para te trazer aqui. Como é que foi você se lembrando dessa época? O último trabalho que eu tive no direito, eu tinha uma chefe que ela falava assim: eu não sou advogada, eu estou advogada, porque eu não sei o que a vida me reserva. E eu falava: que absurdo! Eu sou advogada, eu visto a camisa, eu nunca vou deixar de ser advogada. E hoje eu vejo que ela tinha muita razão, porque você pode ser o que você quiser, você não precisa ser o que predestinaram ali para você. Então, nessa época da pandemia mesmo, eu já estava fazendo consultoria. Sempre começou a vir muito mais homens do que mulheres para mim. E eu advogava muito para direito médico. Então, os médicos que eram meus clientes queriam ser meus clientes de consultoria. Isso me dava muita força de ver que não importava o trabalho que eu fizesse, as pessoas confiavam em mim. Sim. Então, isso me ajudou muito, assim, nessa época também. Mas quando veio a pandemia, de fato, tiraram as aulas. E sem as aulas, o direito morreu para mim, assim. Eu não via sentido mais. Porque eu amava muito, assim, dar aula. E aí eu vi que eu tinha que arranjar algo que realmente me fizesse levantar da cama e feliz para aquilo que eu fosse fazer, independente do que fosse. E ir pro escritório já não era mais. Então, eu reduzi a carga do escritório, daí reduziu, obviamente, o que eu ganhava. E falei: eu vou dar um jeito de trazer roupas de outros lugares, porque eles não podiam ir para São Paulo. Então, eu comecei a ver fábricas que enviassem roupas, e daí, na época, eu não me lembro se eu já tinha CNPJ ou não, mas eu tinha essa dificuldade porque eu não comprava tanta quantidade quanto as outras pessoas. Então, eu tinha que ligar e barganhar e sempre tentar fornecedores que confiassem em mim, né? E que eu realmente fosse vender aquilo, porque na pandemia, quem que vai comprar roupa? E acabou que estourou a loja porque as pessoas queriam roupas de ficar em casa. Então, eu tive que aprender tecido, o que é um tecido bom para ficar em casa, confortável, que não vai encolher, que, né, vai ter aquela coisa de, eu não estou em casa e estou apertado numa roupa, enfim. Então, eu comecei a estudar outras coisas. Eu brinco hoje, eu não sou formada em moda, mas eu tenho vários cursos que existem no curso de moda, porque eu tive que fazer isso pela loja e pela consultoria. Então, eu me sinto bem confortável para atuar nisso, sem ter a formação. E na pandemia, eu fiquei com medo também de... O direito e as aulas me davam uma renda que me possibilitava brincar de loja. Porque na minha cabeça a loja não era a minha atividade principal, por mais que às vezes, muitos meses eu ganhava muito mais com a loja do que, né, na renda do direito em si. E eu falava: se eu não tiver o dinheiro do direito, eu não consigo comprar roupa e dessa brincadeira não vai funcionar. Então eu tenho que acordar e parar de achar que esse sonho lindo vai dar certo, porque não vai. Então passou muitas vezes isso na minha cabeça. Mas como eu fiquei um pouco deprimida por tirarem as minhas aulas, eu vi que eu não tinha saída.
eu ia fazer aquilo dar certo. E aí vem força da onde a gente acha que nem existe, na verdade, isso, né? Que é o que a gente chama da autorresponsabilidade, né? Quando só você se salva, né? Isso, é quando você chega no momento, que eu tô chamando, eu gosto dessa expressão, né? Do momento do chega. A gente diz assim, chega, né? Eu preciso acordar, preciso, né? Eu me salvar. Quando você traz, Mari, e algo que nós falamos muito aqui, né? Porque muitas vezes nós vemos a Mari, né, lá falando sobre o conteúdo. Você falou, né, sobre formações, e eu acredito muito, né? Hoje as formações, elas mostram que houve algum interesse, né, de você se mas elas não definem. O que define é qual é a transformação que você gera através do seu trabalho, né? Temos pessoas que têm PhD em alguma coisa e não conseguem o nível de entrega que o know-how de alguém que não teve a oportunidade, ou enfim, ou decidiu não fazer, não tem, né? Então, esse processo de transformação que você gera as pessoas, Mari, inclusive na tua história, né? Que é algo que o podcast quer trazer, né? Honrar as dificuldades, né? A gente conseguir se olhar. Eu gosto muito, você falando me lembrou novamente a Anitta, quando ganhou o prêmio esses dias atrás, né? Ela diz, agradeço, mas antes quero agradecer a mim, porque eu trabalho pra caramba. Eu falei, meu Deus, essa mulher merece estar no topo 15 vezes. Olha, ela reconhece, eu quero agradecer para mim. Quanto eventualmente você não abriu mão de coisas e ninguém sabe. E você está lá batalhando. Quantos medos você teve que ressignificar para estar onde você está, né? Então, a tua história, Mari, quando você diz, né? Eu preciso que dê certo. O que vai dar certo é a tua atitude, né? Naquele momento. Como é que a tua família viu essa advogada super bem sucedida, né? Virar uma sacoleira na visão deles? Como é que foi, brincando, né? Mas como é que é essa transição? Como é que foi dessas pessoas importantes na tua vida? O meu pai me apoiou muito e eu acredito que foi a coisa mais importante, assim, sabe? Até na época, o meu pai estava namorando uma senhora de Joinville e ela falou pra mim, Mari, você já foi pra Brusque? Brusque tem várias fábricas, é muito legal, a gente vai lá um dia. E daí ela me levou. Então, meu pai ia junto as primeiras vezes pra eu não ir sozinha na estrada, sabe? E isso tudo me deu muita força, assim. E eu sempre falei, eu não quero que me ajudem, que eu quero ir sozinha. Ele, não quer que o pai dê... Não quero que me deem nada. Não quero que me deem um espaço pra eu ter a loja, não quero que me deem dinheiro pra comprar... Não quero nada. Porque eu vou fazer acontecer e quanto menos recursos eu tiver, mais criatividade eu tenho que ter. Então, eu tenho todo o prazer do mundo de falar assim que eu me fiz sozinha. E eu queria muito mostrar para os outros que dá certo, sabe? Dá para você sair do direito. E na época, eu não conseguia falar para as pessoas. As pessoas falavam assim, mas o que você faz? Então, eu sou advogada, mas hoje eu trabalho com moda e tal. Eu falava, eu sou advogada, mas eu tenho um e-commerce, porque hoje em dia todo mundo tem um e-commerce, é mais chique, né? Do que você falar assim. Uma loja virtual, né? Eu trago roupa de São Paulo para vender. Eu tô fazendo uns cursos, eu aplico nas pessoas umas cores, umas coisas diferentes, visagismo. Eu ensino os homens como que tem que cortar o cabelo e a barba. Então era um pouco difícil, assim, explicar o que eu fazia. E quando alguém me falou isso, assim, foi uma amiga minha que falou, você já percebeu como é que você se diminui quando as pessoas perguntam? Seu trabalho é muito legal, você ajuda muita gente. E olhando, eu acho que você é muito mais feliz no que você faz hoje do que era no direito, mas você não pode falar que você é feliz. Eu falei, quer saber? É verdade. Eu vou falar que eu sou consultora de estilo. E eu comecei a fazer isso com qualquer pessoa que eu conhecesse, assim, sabe? O que você vai? Eu sou consultora de estilo. E daí eu engolia eu sou advogada, sabe? Então foi um treino também, isso foi muito legal. E é muito bom você poder contar com o apoio das pessoas, assim, sabe? Eu tive pessoas, até um ex-namorado na época, que falou isso de, nossa, sério que você vai fazer isso? Você vai montar uma lojinha de Instagram? E as pessoas, a maioria das pessoas não vão te jogar pra cima e falar, nossa, seja corajoso, é isso aí, eu estou do seu lado e vou comprar os seus produtos, porque as primeiras pessoas que compravam os produtos não eram as minhas amigas mais próximas, meus familiares, enfim. Essa história a gente já sabe. Né? A gente conhece bem. Então, foi importante o apoio do meu pai ali no começo, mas não era, obviamente, tudo, né? É aquele alívio, sabe? Ele não vai me julgar por eu estar jogando tantos anos que eu estudei fora, eu fiz pós fora, enfim.
que eu, né, gastei o dinheiro dele à toa, isso eu tinha medo que ele fizesse também, mas ele me apoiou e ele fala hoje de boca cheia assim do meu trabalho para as pessoas, isso eu fico muito feliz. E foi importante as minhas amigas, obviamente, né, nessa coisa de Mari, que bom que você está fazendo isso, eu amo as roupas que você traz, eu preciso ver. Eu chegava de viagem, tinha fila na portaria do meu prédio lá, que as pessoas queriam ver as roupas que eu trouxe. Eu falava, gente, calma que eu nem botei preço ainda, como é que eu vou vender se eu não tenho preço? Então foi muito gostoso ver isso, mas obviamente que teve o outro lado, e eu acho que se a gente não faz um exercício muito forte de ver o lado bom, a gente acaba caindo nessas armadilhas, assim, de, nossa, talvez seja melhor eu ter um emprego fixo e eu ter um salário e daí ter isso como uma renda extra, ou eu não posso largar o direito porque eu construí um legado lá, né? Eu tenho um livro, as pessoas vão consultar o livro, enfim. E quando você resolve algo, então acho que quando eu resolvi que acabou, eu não vou ser mais advogada, eu tentei me apegar muito a mulheres empoderadas que ou largaram o direito também, ou que tinham empresas e davam muito certo. Então eu vi boa parte dos podcasts aí que existem sobre empreendedorismo feminino e tal, e em nenhum deles eu escutei isso, de que você não pode ter um plano B, porque senão qualquer coisa que dê errado, você vai achar uma desculpa para ir pro B ao invés de consertar aquilo que está dando errado. E daí eu parei de pagar o AB, que também foi... Nossa, as pessoas ficaram chocadíssimas. Como assim? Né? Como assim? Você não vai mais pagar o AB? Mas e se um dia... Se um dia eu precisar, eu acho que eu vou trabalhar com moda na loja de alguém, eu vou trabalhar para alguém, eu vou trabalhar para uma revista de moda, um Instagram de moda, mas eu não quero mais o direito e as pessoas precisam entender isso. Então é da gente se resolver dentro também, sabe? Sim. De parar de pensar o que vão pensar. Com direito, né? É só Não. que você não está Achou mais outro advogado. caminho, né? Você não está mais advogado, agora você achou outro caminho, que é uma coisa que a gente está vendo, principalmente com o apoio dos mais novos, essa questão de não quero ser engenheiro como meu pai queria que fosse, não quero ser advogado como fulano queria que fosse. E é você indo para o lado que você faz porque gosta, né? E aí se sente bem. E eu acho que assim, você que está em casa assistindo aí, às vezes a gente precisa de um chacoalho. E eu vi uma mestre em direito falando que largou o direito e foi ser sacoleira, né? Que aí você falou da questão que quando você ia para a escola com roupas mais masculinas, assim, e aí eu fico pensando, o bullying, eu até já criei um próximo título para um livro para você, do bullying à moda. Amei, eu vou super me apropriar. Meu, né? E falando em livro, eu queria já deixar aqui, para quem assistir até o final, vai ter um presente, então fiquem... Vai ter uma surpresa lá aguardando por você. Tô segurando essa audiência? Tô, mas vai valer a pena.